Gente, a partir de segunda-feira, a capital paulista vai contar com um rodízio de veículos ampliado. A medida abrange toda a cidade e não apenas o chamado centro expandido, onde normalmente vigora o rodízio tradicional, que estava suspenso até então. Para explicar melhor esta medida e outras determinações para favorecer o isolamento social, o Fala Brasil entrevista agora com exclusividade o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, que está com o repórter Lucas Carvalho. Bom dia, prefeito. Bom dia, Lucas. Oi, Zucatelli, bom dia para você também. É importante que as pessoas fiquem atentas, porque a partir de segunda-feira, quem não cumprir essas novas determinações pode pagar aí R$ 130 de multa e perder 4 pontos na carteira de habilitação. É por isso que o Fala Brasil vai entrevistar agora, com exclusividade, o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, para que ele possa trazer os detalhes a respeito disso. É um assunto que já está gerando polêmica, né, prefeito? Toda mudança acaba causando polêmica mesmo. E eu abro a nossa entrevista agradecendo a sua participação no Fala Brasil e já fazendo duas perguntas numa só. Prefeito, quais foram os estudos técnicos que a prefeitura se baseou para estabelecer esse novo sistema de rodízio e quais são os profissionais que estão liberados para circular por São Paulo a partir de segunda? Bom dia para o senhor. Bom dia para você que nos assiste. Os estudos técnicos são aqueles apresentados pela área da saúde, que mostram o crescimento da doença aqui na cidade de São Paulo. A gente chegou ontem a 4.500 mortes confirmadas e suspeitas só na cidade de São Paulo. A gente tem uma taxa de ocupação de UTI acima dos 80%. Alguns hospitais referenciados para a Covid-19 já estão com praticamente 100% dos leitos ocupados. Ou seja, no momento que a doença vai apertando, é necessário tomar medidas como essa para que a gente volte ao que a gente já teve aqui na cidade de São Paulo, no início da quarentena, que é uma taxa de isolamento na faixa dos 60%. Inclusive, retomando esses 60%, a gente volta a suspender o rodízio. O rodízio é para que as pessoas fiquem em casa, para que a gente possa voltar a fazer home office. Muitos que estavam fazendo home office voltaram a trabalhar dentro dos escritórios, para que as pessoas possam ficar dentro de casa e sair somente se for extremamente necessário. Inclusive, estudos até da Universidade de São Paulo que mostram o quanto que evitar carros circulando também melhora a qualidade do ar, o que é fundamental para melhorar as doenças respiratórias, que é o caso da Covid-19. Então, é por isso que a gente tomou essa medida drástica, difícil de ser tomada, que agora outros governos começam também a copiar, estão liberados do rodízio por conta do coronavírus, aquelas pessoas que sempre foram liberadas do rodízio, os taxistas, as motos, pessoas com deficiência, enfim, todas as pessoas que sempre foram liberadas continuam liberadas. E aí nós também incluímos os profissionais da área da saúde, os profissionais da segurança pública e da fiscalização, os profissionais do serviço funerário e os profissionais da área da assistência social. Esses vão poder, ou as empresas cadastrarem os carros, então os hospitais podem cadastrar os carros de todo mundo que trabalha dentro do hospital, ou o profissional autônomo pode ele mesmo se registrar através de um e-mail que foi disponibilizado pela Secretaria Municipal de Transportes. Prefeito, Zucatelli está no estúdio e vai conversar com o senhor a partir de agora. Zucatelli. Prefeito, obrigado, Lucas. Prefeito, muito obrigado pela gentileza de conversar com o Fala Brasil. É muito importante a gente esclarecer tudo neste fim de semana para que as pessoas possam se organizar a partir de segunda-feira e evitar multa, evitar problema, evitar pontos na carteira. Prefeito, uma preocupação muito grande de muitos profissionais, aqueles que precisam seguir trabalhando, alguns que não têm a alternativa do home office, que, como o senhor disse, é a melhor alternativa para quem segue trabalhando, mas para essas pessoas que precisam sair de casa, muitas trocaram o transporte público e voltaram a utilizar os seus carros particulares. Uma medida até que gera um pouco mais de gasto para a pessoa, mas ela fez isso em benefício da sua família, da sua saúde, aquela que precisa seguir trabalhando. O senhor não se preocupa com uma superlotação do transporte público e, consequentemente, de uma nova exposição destas pessoas que estavam se preservando e protegendo sua família a partir do retorno ao uso do transporte público? Tanto nos preocupamos que o rodízio só foi implementado depois, em primeiro lugar, da obrigatoriedade da utilização das máscaras dentro dos ônibus, que não tinha antes, que agora tem. E segundo, a partir de segunda-feira, mais 1.000 ônibus serão acrescentados à rede municipal e mais 600 ficarão nos bolsões em todos os terminais da cidade de São Paulo, exatamente para poder evitar isso.
Prefeito, em relação ao cadastramento das pessoas, o senhor falou sobre diversas categorias e eu sei que os profissionais de imprensa, como nós, também estamos incluídos nessas categorias que permitirão e que terão a liberdade de circulação. Esse cadastramento será simples, prefeito? Eu sei que há 10 dias de tolerância para que isso seja feito, para evitar a multa. Esse cadastramento é feito por e-mail e ele será simples para quem precisa sair de casa? É um cadastramento autodeclaratório, a própria pessoa vai se cadastrar, depois a gente fiscaliza isso por amostragem, para evitar ter que levar documento, isso não vai ter nada disso. Basta preencher os dados com o nome da pessoa, o veículo a ser cadastrado, aonde ela trabalha, enfim, poucos dados para que a gente possa dar a maior agilidade possível a esse cadastramento. Não tem sentido a gente dificultar agora esse cadastro para as pessoas. Prefeito, Mariana Bispo aqui do estúdio, falando com você agora. Eu quero voltar um pouquinho atrás e falar sobre, ontem a gente tinha um número aí de 85% da taxa de ocupação nos leitos dos hospitais municipais. Eu queria que você falasse um pouco agora sobre o paralelo aí, a parceria com algumas redes privadas. A gente precisa ou não se preocupar? Vocês estão efetivamente trabalhando para que os leitos não faltem? Nós tínhamos na cidade de São Paulo 507 leitos de UTI. Nós já ampliamos para mais 700 leitos que já foram disponibilizados e vamos chegar a pelo menos 1.500, mais 800 que serão disponibilizados agora em maio. Amanhã mesmo deve começar a funcionar alguns leitos no Hospital da Brasilândia, Zona Norte de São Paulo. Fora isso, nós começamos, como você mencionou, a negociar com a rede privada. Em primeiro lugar, nós obrigamos todos os hospitais da rede privada a informarem agora diariamente para a Prefeitura de São Paulo qual é a sua taxa média de ocupação. E verificamos que a rede privada vem trabalhando aí na faixa dos 70%, 75% de ocupação dos seus leitos de UTI. Nós temos 247 hospitais privados na cidade de São Paulo, 140 pequenos hospitais, que ao todo tem 255 leitos de UTI, e 107 grandes hospitais que ao todo têm 4.000 leitos de UTI. A expectativa é poder negociar 20% desses 4.000 leitos, ou seja, mais 800 leitos que serão disponibilizados para o SUS, para atendimento de população de alta vulnerabilidade, que depende exclusivamente do SUS para poder ter acesso a um leito de UTI. Já negociamos com 7 hospitais privados, a Prefeitura está pagando R$ 2.100 por leito, por dia disponibilizado para a Prefeitura de São Paulo, e aí já temos autorização legislativa, tanto federal quanto agora municipal, para que, não encontrando uma parceria e não podendo estabelecer esse tipo de convênio, nós vamos requisitar o leito e depois a gente negocia o pagamento. Prefeito, voltando a falar agora sobre a situação do rodízio, quem está isento, queria saber qual a situação, né, dos motoristas de aplicativo. Os motoristas de aplicativos nunca foram isentos na cidade de São Paulo e, portanto, continuam a não ser isentos. Prefeito, há alguma possibilidade de alguma categoria que ainda não está incluída? Por exemplo, seguindo a pergunta que a Tatiana fez para o senhor, prefeito, numa necessidade nos próximos dias, alguma categoria pode ser incluída de acordo com as necessidades? Porque os motoristas de aplicativo são necessários até para os profissionais da saúde, por exemplo. Muitos profissionais da saúde que seguem trabalhando, que deixaram seus carros em casa, escolheram o transporte por aplicativo por questão de segurança, enfim, uma série de questões. Há alguma possibilidade de alteração nos próximos dias, prefeito? Claro, a gente tem recebido diversas demandas de órgãos públicos, órgãos privados, estamos analisando todas essas demandas, mas só de carro de aplicativo a gente tem algo em torno de 200 mil cadastrados nesses aplicativos, estamos falando de mais 100 mil carros que podem ir para a rua diariamente nesse rodízio em que 50% da frota pode circular. Isso é suficiente para poder atender a população e, volto a dizer, a gente tem várias demandas aqui sendo analisadas e, se for o caso, vamos flexibilizar para outras categorias. Lucas, pode seguir, Lucas. Tá certo, Zucatelli. Prefeito, eu queria fazer uma pergunta para o senhor em relação à virada de mês. Nós estamos em maio, dia 31, né? Nós temos 31 dias para o dia 1º. Os motoristas com carro com placa final par
terão que ficar 2 dias com o carro parado? Como é que fica nessa virada de mês? Como o dia 31 é um domingo, nós liberamos o rodízio no dia 31. Então, portanto, não tem mais essa discussão, nossa, olha, agora vão ter 2 dias seguidos, dia 31 e 1º. Não, dia 31 de maio não vai ter rodízio na cidade de São Paulo. Isso já está no decreto publicado ontem no Diário Oficial. Prefeito, o Ministério Público também fez alguns questionamentos, até por conta de toda essa polêmica que tem gerado a situação aqui na capital de São Paulo. Vocês já prepararam as respostas aos questionamentos? Como é que está essa situação? Como é que o senhor enxerga, inclusive, essa manifestação do Ministério Público e como é que a Prefeitura se prepara, de repente, para outras manifestações, até de outras categorias que, de repente, vão se sentir prejudicadas por conta disso? Encaramos com a maior naturalidade. O Ministério Público é o órgão que verifica se o Poder Executivo está fazendo aquilo que deve ser feito de acordo com a lei. Ele está cumprindo o papel dele. Portanto, a gente responde aqui centenas de ofícios do Ministério Público mensalmente. Não há nenhum problema em responder esse. Inclusive, estamos colocando nessa resposta ao Ministério Público um estudo da Unicamp que o próprio Ministério Público utiliza para processar os prefeitos que querem flexibilizar o isolamento aqui no estado de São Paulo. Então, estou apontando para ele que estão fazendo exatamente aquilo que é o que o Ministério Público tem defendido, que é apertar no isolamento para que a gente possa conter a pandemia aqui na cidade de São Paulo. Prefeito, a expectativa da Prefeitura é reduzir em 50% a quantidade de pessoas na cidade de São Paulo. A Prefeitura fez recentemente a experiência dos bloqueios e acabou não dando certo, tanto que o senhor voltou atrás. Existe um outro plano para a situação do rodízio, caso a Prefeitura identifique que de repente não surtiu os mesmos efeitos? E como é que ficará a fiscalização na cidade toda? Porque agora não é apenas no centro expandido, em todos os lugares. Radares vão ser programados para fazer essa fiscalização? Como é que a Prefeitura está se organizando, prefeito? Bom, já temos outros tipos de rodízio ainda mais duros, como por exemplo, liberar durante a semana placas finais 1 e 2 só podem circular na segunda. 3 e 4 só podem circular na terça. Ou seja, havia várias possibilidades de rodízio, escolhemos essa de 50% da frota para que a gente possa voltar aos 60% de isolamento. Essa é a meta da Prefeitura de São Paulo, voltando a esse 60%, volto aqui a dizer, a gente vai suspender o rodízio, não tem sentido ele continuar se a gente conseguir manter os 60% de isolamento aqui na cidade de São Paulo. Já chegamos a ter 60% e estamos trabalhando agora na faixa de 47%, 48%. Enfim, as pessoas acabaram flexibilizando a atenção para poder ficar dentro de casa e, portanto, a gente teve que tomar essa medida um pouco mais dura. Então, havendo necessidade, há outras formas e outras possibilidades a serem colocadas para poder tomar também medidas mais duras. Tudo depende do apoio e do envolvimento da população. Quanto mais as pessoas participarem, se envolverem e colaborarem, mais a gente pode ir falando em flexibilização. Quanto menos as pessoas colaborarem, infelizmente, a gente tem que ir tomando medidas mais duras. A partir de segunda-feira, todos os fiscais da CET na rua para poder fiscalizar o cumprimento do rodízio e os radares já estão sendo adaptados para que eles possam também multar, trocando a regra anterior por essa nova regra, com 50% da frota circulando. Prefeito, a gente volta para o estúdio. A Mariana Bispo tem uma pergunta para o senhor. Oi, Mari. Prefeito, eu volto a falar com o senhor aqui. A gente estava falando, então, de um afrouxamento nessas medidas restritivas, né, de isolamento social para o dia 11, seria na segunda-feira, agora já prorrogamos, né, para o dia 31. Você falou um pouco sobre essas medidas mais restritivas. Todas essas medidas que estão sendo tomadas pela Prefeitura, é tudo para a gente não chegar a um lockdown, como está acontecendo em várias cidades pelo Brasil? Exatamente. Essas medidas são medidas para que a gente possa evitar o lockdown, que é algo muito mais restritivo, dificulta muito mais a fiscalização, limita muito mais a circulação de pessoas. Então, a gente está tomando as medidas apontadas pela área da saúde, necessárias nesse instante, e a gente espera chegar nesses índices que foram apresentados ontem pelo governo do estado, em que a gente tenha uma taxa de ocupação de UTI, das UTIs específicas para o coronavírus, na faixa dos 50%, para que a gente possa ter o isolamento social na faixa dos 55%, 60%, para que a gente possa ter a diminuição de número de casos novos, pelo menos por 14 dias, e aí a gente pode falar em flexibilização. Esses foram os índices apresentados ontem na coletiva junto com o governador João Dória.
Uma questão muito importante nos últimos dias tem sido a do uso das máscaras, que agora é obrigatório no estado de São Paulo, mas a fiscalização vai depender de cada prefeitura. E a Prefeitura de São Paulo já falou que não pretende multar as pessoas e sim os estabelecimentos que não exigirem o uso das máscaras. Nós temos orientado os nossos telespectadores aqui para usar a máscara sempre, até porque você vai chegar no estabelecimento sem máscara e você não vai entrar, aí você saiu de casa para quê, né, prefeito? Mas como vai funcionar isso? A Prefeitura não vai multar o cidadão que não usar máscara, tá correto? Exatamente. A GCM não tem autorização legislativa para poder multar as pessoas, para poder fazer esse tipo de fiscalização. Então, a gente está utilizando os nossos fiscais das subprefeituras para poder fiscalizar o cumprimento desta medida dos estabelecimentos. Então, os estabelecimentos que não cumprirem com essa medida, eles sim serão multados, né? A gente não consegue fazer a fiscalização do CPF, da pessoa física na rua. A gente consegue fazer a fiscalização dos estabelecimentos do CNPJ. Então, o estabelecimento que deixar entrar, seja um colaborador, um funcionário, alguém que esteja frequentando, um consumidor, pessoa sem máscara, será autuado pelos fiscais da subprefeitura. Perfeito. Prefeito Bruno Covas, a gente agradece demais a participação do senhor, foi muito esclarecedor. Então, portanto, a partir de segunda-feira, 24 horas de rodízio em toda a cidade de São Paulo. Prefeito, só uma última pergunta que eu me lembrei agora, até pensando nos nossos colegas aqui, viu, Lucas? Os colegas de imprensa, de saúde, de segurança pública, muitos profissionais dessa área trabalham, às vezes, entrando num dia e saindo no outro. Isso é muito comum. E aí, teoricamente, aqueles que não conseguirem se enquadrar nessas categorias que estão livres, esses que entram para trabalhar num dia par e saem num dia ímpar, por exemplo, haverá uma condição de ter uma exceção nesse sentido, prefeito? Vai ser fácil recorrer num caso como esse? Olha, as categorias que estão liberadas são exatamente essas que foram mencionadas. Aqueles que sempre foram liberados do rodízio e agora os profissionais da área da saúde, da área da segurança e fiscalização, do serviço funerário, da assistência e da imprensa. Qualquer outra categoria, a gente ainda analisa aqui essas reivindicações, algumas justas, outras não. Se a gente começar a liberar para todo mundo, que é fundamental na sociedade, a gente acaba liberando para todo mundo, mas as pessoas vão ter que se reorganizar. A gente sabe que isso cria um desconforto, né? A gente reconhece isso, é mais um desconforto nesse momento, mas é para um bem maior. Todas as medidas já tomadas aqui na cidade de São Paulo fizeram que a gente salvasse 30 mil vidas na cidade. É exatamente a preocupação nesse instante. Muito fácil seria liberar do rodízio, muito fácil seria liberar das restrições, muito fácil seria reabrir o comércio, só que isso significaria possibilitar o endurecimento da doença na cidade de São Paulo e a gente vê cenas que a gente viu mundo afora de não ter leito para atender essas pessoas, os corpos se empilhando dentro de casa. É isso que a gente quer evitar na cidade de São Paulo. Então a gente pede desculpas por esse desconforto que causa, mas é para um bem maior, é para salvar vidas na cidade. Microfones abertos sempre da Record TV para o senhor, para esclarecer a população, para tirar as dúvidas. Agradecemos de verdade a participação do senhor aqui ao vivo. É fundamental essa participação hoje para orientar a população a partir dessas novas regras na segunda-feira. Um abraço, prefeito, e bom trabalho. Precisamos muito de boas medidas realmente para cuidar da população. Obrigado pela participação, obrigado ao repórter Lucas Carvalho e reforço aqui que o senhor tem microfones abertos na Record TV quando for importante para orientar a população como é importante neste momento. Obrigado, prefeito. Um abraço. Obrigado, Celso. Tati.